Irmãos, graça e paz. Amém? Se a gente buscasse viver uma vida na total dependência de Deus, com certeza, a carne não prevaleceria diante das nossas lutas e adversidades. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus capítulo 24, diz assim, versículo 1: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram deles os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. 3 perguntinhas básicas para nós. Primeira, na sua concepção, qual é a visão que você tem do reino de Deus? O que é reino de Deus na sua visão? Segunda, como se manifesta o reino de Deus? Terceira, você tem vivido o reino de Deus na perspectiva da palavra? O texto que nós lemos, queridos, ele está dentro de um contexto onde Jesus ele vem alertando os discípulos, alertando a sua igreja, alertando o povo. Ele vem falando do seu reino, vem falando do propósito do seu reino. Ele vem falando do discipulado, ele vem falando do viver o evangelho, do viver Cristo, exortando e ensinando os discípulos a viver o reino de Deus. E é interessante nós observarmos que apesar dos discípulos estarem andando com Jesus, os discípulos têm uma visão equivocada do reino de Deus, pois a visão dos discípulos era uma visão terrena, carnal. Como, pastor? Onde é que está isso aí no texto? Eles não têm uma visão celestial. Dia dos ensinamentos de Jesus, ele vem falar assim: vem ver, olha que coisas bonitas, portentosas, e o Senhor, mas vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando. Vocês estão andando comigo e vocês estão analisando o templo, construção. Eu chamei vocês, não foi para analisar em templo, não foi para analisar em construção. Eu chamei vocês, não foi para trabalhar templo, mas para trabalhar vidas, almas. E a visão dos discípulos é mostrar para Jesus os templos, as construções ostentosas de Jerusalém. E Jesus, vocês estão equivocados. Vocês estão equivocados. E não é diferente com a gente, não. A gente passa em alguma cidade e olha, bolso, que igreja bonita. Vê o templo ostentoso, um templo bonito. E precisa ter uma igreja bonita, um templo bonito, sim, para o povo congregar. Mas o que a gente analisa é a casca e a essência. Nós temos uma mania de analisar a casca e nos esquecemos da essência. E o Senhor diz para os seus discípulos: olha, vocês estão equivocados. Vocês estão empolgados com o templo. Não é isso. O propósito não é esse. Nós temos que estar empolgados em levar a restauração e a cura para as almas, para as vidas. Quer ver como a gente é assim? Perceba o estilo de vida de cada um e tire as conclusões. E eu gostaria de compartilhar nessa noite sobre a visão equivocada do reino. Repita comigo: visão equivocada. Só vocês, bem forte. E a gente precisa de libertação, viu, meus irmãos? Nos libertar dessa visão equivocada. Em primeiro lugar, achar que o reino é construção ostentosa. Veja no texto, eu não vou, está no versículo 1 e 2. Olha, Senhor, para isso aqui, lhe mostrar construções de templo. A gente acha isso.
Infelizmente muitos olham assim e falam: igreja bonita, igreja lá, igreja bonita. Olha aqui para mim, o templo, parede, pode ser até bonito. Mas será que nós, templos do Espírito Santo, templos moldados por Deus, nós correspondemos à beleza do templo, parede? E o Senhor não está preocupado se o tablado aqui é bonito. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado muito além disso. Ele está preocupado com a minha alma, com o teu coração. Se verdadeiramente nós estamos bonitos. Aí os fariseus e os publicanos: ó Senhor, mas vem cá. Ele falou: vocês são um bocado de sepulcaiado. Por fora bonito, mas por dentro está podre. Ou seja, nós precisamos entender que a nossa beleza exterior precisa ser um reflexo da nossa beleza interior. Amém? Então, essa é uma visão muitas vezes equivocada do reino. Muitas vezes nos preocupamos com muitas coisas externas e não nos preocupamos com as vidas. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 4, versículo de número 7. Perceba o que Paulo escreve aos Coríntios. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E não de nós. Paulo aqui faz uma analogia de nós, templos do Espírito Santo, porque na antiguidade as joias, as coisas valiosas, elas eram guardadas em vasos de barro. Guardava ouro, coisas valiosas. Aí Paulo está dizendo que embora esse vaso ele seja frágil, mas ele guarda um tesouro de um valor inestimável. Olha aqui para mim que eu quero te ensinar um negócio. Olha, o maior templo extraordinário que Jesus está preocupado é com você, é com sua vida, é comigo. Porque esse templo de barro que somos nós, esse templo insignificante, sem valor nenhum muitas vezes para o homem, guarda um tesouro de um valor inestimável. É Jesus Cristo, é o Espírito Santo dentro de nós. Esse não tem valor, esse é para a eternidade. Esse a traça não corrói, esse a ferrugem não destrói, esse é para a eternidade, é Jesus. Por mais que as pessoas não te valorizem, mas por mais que as pessoas não te dêem valor nenhum, eu quero dizer para você que Jesus escolheu habitar em um vaso frágil de barro, eu e você. É isso. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus sou eu, reino de Deus é você. Que podemos até não ter valor nenhum para a sociedade, mas Jesus escolheu habitar dentro de nós. Quem somos nós? Vasos de Deus. Diga: você é vaso de Deus. Olha para a pessoa que está, olhe no olho. Muitas vezes nós temos dificuldade de olhar no olho e fala: você guarda no seu coração um tesouro inimaginável. Amém? Um valor inestimável. Jesus. Você pode aplaudir ele por isso? Jesus. Perceba, para que não aconteça conosco. Olha que templo, olha que piso, olha que luz. O mais importante é o que Jesus tem construído em nós. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas, eis que todas. É isso, é essa construção que Jesus está fazendo em mim e você, no dia que Ele nos converteu, no dia que Ele nos chamou das trevas, e Ele está construindo esse vaso, Ele está lapidando esse vaso, para que no dia que Ele nos chamar, esse vaso esteja pronto para invadir a eternidade para a glória de Deus. É isso, isso é reino de Deus, é nos preocupar com vidas, e muitas vezes nos preocupamos com coisas outras. Segunda visão equivocada do reino de Deus: achar que o reino de Deus se limita às ações limitadas do homem limitado. Segundo, achar que o reino de Deus se limita às ações limitadas do homem limitado. O texto, porém, lhe disse Jesus: vê tudo isso? E aí Jesus olha para ele e fala: olha, está vendo tudo isso aí? Não vai ficar pedra sobre pedra. Eles chegam todo empolgados: Jesus, olha que coisa bonita. Olha que a visão limitada. De algo limitado
que o homem fez. Aí Jesus fala, meu Deus, se ele fosse baiano, ele ia falar, ô painho, tá entendendo nada. Ô painho, esses meninos não estão entendendo nada. Nada. Sabe por quê, queridos? Porque nós estamos limitados. A nossa mente é limitada e a nossa mente não consegue imaginar, não consegue filtrar e perceber o Deus que nós servimos, que Ele é de um poder ilimitado, inimaginável. E reino de Deus não se limita às ações limitadas do homem limitado. Nada pode fazer. Por mais ostentoso que seja. Eu fiquei perplexado, Neumar, outro dia que eu vi uma ponte de vidro na China, que acho que é a maior do mundo. Rapaz, eu fiquei besta. E eu acho que se eu passasse naquela ponte, eu ia me tremer todinho, olhar para baixo e ver aquele abismo todo. Veja que essa ponte é uma das maravilhas do mundo. É algo assim maravilhoso. Qualquer coisa você pesquisa na internet, maior ponte de vidro do mundo. Você vai ver, está na China. É uma construção, é de uma engenharia extraordinária. E tantas outras coisas belas que o homem constrói. E muitas vezes a gente fica assim, perplexado. Com tantas coisas que o homem faz, como consegue construir. E a gente começa agora a tecer tantos elogios, não está errado. Aí a gente lê a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 1. E a gente não fica maravilhado. E a gente não fica perplexado. Eu não sei se a sua Bíblia diz, mas a minha Bíblia diz que do nada, do caos, Deus criou o universo. Aleluia. Tem crente aí? E a gente não fica feliz, a gente não fica perplexado. O maior engenheiro do universo diz, ei, cria do nada. Aí fala, haja luz, aí luz. Aí água, separação, terra, animais. Aí isso aí tá mole, meu querido, é nada. Isso aí não é nada. Aí ele fala, vou fazer o homem e vou fazer do barro. E fez você e eu do barro. E a gente não fica perplexado. Por mais que o homem crie, por mais que o homem invente, nada vai se comparar com o que Deus criou, com o que Deus fez, com o que Deus faz. Sabe por quê? Nós estamos acostumados a achar que o reino de Deus são as ações limitadas do homem limitado. Eu quero dizer para você que eu e você fazemos parte de um reino ilimitado. O limite da igreja, o limite do servo, da serva, é o céu. A Bíblia diz, sabe, os novos céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Eu era menino, eu falava, esse negócio é doido, como é que um avião voa? Como é que essa nuvem cheia de água não cai em cima da gente? Sabe por que não cai? Porque não foi o homem que fez, foi Deus. E a Bíblia diz em Hebreus que todas as coisas estão sustentadas pela mão poderosa do Eterno, amém? Glória a Deus por isso. Ei! Pode ser limitado. Reino de Deus não são construções, não são ações limitadas simplesmente do homem limitado. É uma ação poderosa de Deus na minha e na sua vida. Aí ele faz o homem dormir, tira a costela e cria a mulher. Que doideira, mais doida do que essa. Mas a Bíblia diz, e se a Bíblia falasse que Deus pegou uma formiga e fez a formiga virar gente, eu acreditava, está na Bíblia. Mas ele criou do pó da terra, amém? Criação de Deus, algo extraordinário de Deus. E tudo que o homem faz, ele espera ter um reconhecimento. Ele espera ser bajulado. E Deus não, Deus fez tudo isso aí para mim e para você, para nós desfrutarmos. Aí ele olha para os discípulos todo empolgado. Aí eu fico imaginando a casa dos discípulos, né? Aí ele falou, vai cair tudo aí. Não vai ficar pedra sobre pedra. Aí o discípulo deve ter olhado para Jesus, não falou, mas deve ter pensado, o senhor está doido. Ele falou, calma, espere e verás. No ano 70 depois de Cristo, a Bíblia diz que tudo foi destruído. E não ficou pedra sobre pedra, a palavra de Deus se cumprindo. Como não vai ficar pedra sobre pedra dessas coisas construídas no Brasil e no mundo? Que nós damos tanto valor. E nos esquecemos de valorizar a gente. Sabe o que acontece nos nossos dias? Coisas são mais importantes do que gente.
E Jesus está dizendo para os discípulos, olha, coisas são importantes, mas elas nunca vão ser mais importantes do que gente, do que almas. E esse é o propósito da igreja, esse é o propósito porque eu libertei vocês, é para que vocês levem a palavra de vida e salvação às pessoas. Reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus. Terceiro, visão equivocada do reino de Deus, do reino. Se vislumbrar com coisas terrenas e desprezar as eternas. Isso é uma visão equivocada. Nos prender às coisas terrenas e desprezar as eternas. E é exatamente isso que o Senhor está ensinando aos discípulos. Ao invés do discípulo chegar e falar, opa, olha Senhor, esse homem aqui mendigava, mas já está restituído à sociedade. Ó Senhor, esse era cego, mas em teu nome nós os curamos. Ó Senhor, esse aqui era endemoniado, mas em teu nome foi liberto. Não, olha o templo. Nós temos uma visão equivocada quando nos vislumbramos com o terreno e nos esquecemos do que é eterno. Nós estamos olhando simplesmente o terreno. E quer ver a prova disso? Quer ver a prova disso? Qual a importância que você dá para uma vida? Quantos conselhos você dá por dia para tentar melhorar a vida de alguém? Tire aí, pare e pense. O que nós fazemos para melhorar a vida de alguém durante o dia? O que nós fizemos hoje que melhorou a vida de alguém? Qual a nossa ação que foi em benefício do próximo? Que não foi uma ação egoísta nossa. Fala aí. Só para nós. O propósito dos discípulos estava errado, equivocado. E Jesus corrigiu. Muitas vezes os nossos propósitos estão equivocados. O que nós temos feito durante essa pandemia para melhorar a vida de alguém? Nós não estamos aqui para analisar a teologia das igrejas, a metodologia das demais igrejas. Não. Deus nos plantou aqui para nós levarmos a palavra de alerta, porque o reino dele é eterno. Ei, as almas elas são eternas, ou para o céu ou para o inferno. E Deus levantou a igreja para apontar para estas almas o caminho da eternidade com Cristo. Amém? Reino de Deus. Reino de Deus. Nós estamos equivocados. Aí continuando, se você observar o versículo 3 em diante, o Senhor fala para os discípulos. Está aqui. Veja aí, percebam. Aí ele vem alertando. E alerta a nós, a igreja, do versículo 3 ao versículo 14. Como eles estavam equivocados. E Jesus está falando, olha o fim. E essas pessoas precisam ser alertadas. Se você observar, Jesus ensinando, aí fala que há sinal haverá. E você olha aí, os sinais estão aí. E os sinais estão aí, guerra, rumor de guerra, falso profeta, pessoas usando o nome de Deus, de má fé, para extorquir as pessoas. Pessoas vendendo a fé, mercadejando o evangelho. Está aí os sinais. E se você observar o texto lá mais embaixo, no versículo 9 vai dizer, guerra, rumores de guerra, odiarão a vocês por causa do meu nome. Ódio, rancor, ressentimento. Frieza da fé, abandono da fé, está aí. Os sinais estão aí e a igreja ainda está dormindo. Por se multiplicar o pecado, a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Está aqui no versículo 12. Está acontecendo isso ou não? Porém, aquele que perseverar até o fim, que entende o reino de Deus, será salvo. Reino de Deus. Amados, nós precisamos pedir a Deus que nos liberte da fissura, sabe, das coisas deste mundo. E nos voltarmos de fato para Deus. Porque é uma guerra, essa última música que os meninos cantaram, é uma guerra da carne contra o espírito, é uma guerra. Aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Há uma guerra e nós precisamos guerrear.
E nós precisamos entender que a nossa pátria é celestial, a nossa pátria não é terrena. Nós aguardamos o Senhor. E muitas vezes nós estamos naquela fissura de construir patrimônio, e ter. E vai morrer e não vai levar nada, e vai deixar confusão e guerra. E vai deixar a viúva rica e ela vai casar com outro. Oh, glória! Nem desfruta. Vai deixar confusão para a família, mas não desfruta. A nossa visão é terrena. Quantos crentes que têm a visão de falar, eu vou investir em missões, eu vou ajudar aquela congregação, eu vou ajudar aqueles irmãos, eu vou abençoar vidas, eu vou doar X cestas básicas para a igreja abençoar as famílias carentes. Não tem. Mas como aqui na Presbiteriana, graças a Deus, não tem isso. É lá no Eldorado. Tem crente que bota a mão no bolso e doa 10 mil, 15 mil, 20 mil, 5 mil para campanha política. Mas não tem coragem, Neumário, de falar ó, pastor, passa no tal armazém e pega 50 cestas básicas. Não tem. Pelo menos até hoje nunca aconteceu isso aqui no Lapão. Vou doar 50 cestas básicas. Mas eu conheço os crentes que doam vários, milhares, 100, 20, 30 mil para campanhas dos seus candidatos. Mas não tem coragem de 50 cestas básicas para abençoar as pessoas carentes. Reino terreno. Porque nós estamos na visão do quê? Toma lá, estou investindo. E eu quero dizer uma coisa para você, que o maior investimento é em almas. É no reino de Deus. Amém? É o maior investimento. É o maior investimento em vidas. E é exatamente isso que o Senhor está ensinando para os seus discípulos. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 4. Veja o que o apóstolo Paulo fala à igreja. Sobre a nossa luta, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Versículo 16 do capítulo 4 de 2 Coríntios. Por isso não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. O reino de Deus é um equívoco vislumbrar as coisas terrenas, esquecer as celestiais, as eternas. E Paulo está dizendo, ainda que o homem exterior tente se corromper, porém o homem interior, na presença de Deus, que tem o Espírito de Deus, se renova dia a dia. E as tribulações e as lutas desse momento não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em mim, revelada em você. E nós não temos que nos atentar para as coisas dessa vida, mas que são temporais, mas atentar para as eternas, que são eternas. Reino de Deus, reino de Deus, é isso que nós precisamos, reino de Deus. Pedir a Deus que nos liberte dessa visão terrena. Quantas almas perecendo indo para o inferno? Quantas almas? E muitas vezes nós não nos movimentamos para apontar o caminho. E um dos grandes perigos, que é terrível, é o que Tiago diz no capítulo 4, versículo 17. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Parafraseando Tiago, nós poderíamos falar, aquele que faz essas coisas conscientes, não entende nada de reino de Deus. Não entende reino de Deus. Quem entende o reino de Deus, se doa para o reino de Deus, se dedica ao reino de Deus. Amém? Precisa, queridos. Nós estamos vivendo num mundo mal, difícil. Cada dia que passa o cerco vai apertar. Eu quero dizer uma coisa para você, meu. A igreja, ela depende só de um. De Jesus. O resto é confusão. Amém? A igreja, nós vasos. Deus cuida do seu povo. Deus cuida da sua igreja. Concluo dizendo que o reino de Deus não é deste mundo, como ele também não é, e nós também não somos, porque nós somos cidadãos dos céus. Amém? Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos liberte da visão equivocada que muitas vezes nós temos do reino de Deus, de achar que reino de Deus é parede, de achar que reino de Deus é tijolo. O Senhor não vai se empolgar pelos templos que nós construímos.
Ele não vai te recompensar pelos templos que construímos. Ele vai nos abençoar e nos recompensar pelas almas que ganhamos. As almas. O negócio do Senhor, o compromisso dele é com alma, é com vida. Não estou dizendo que não é importante os templos para que o povo congregue, não é nada disso. Mas não adianta templos grandes e vazios. Não adianta templos bonitos e vazios. Como não adianta a gente ter uma aparência bonita se nós não estivermos cheios de Deus, cheios da presença de Deus. Então vamos pedir ao Senhor, ore ao Senhor aí no seu lugar. Deus, me liberta dessa ideia equivocada do reino do Senhor. E me ajude a ser útil no teu reino, a contribuir no teu reino, a investir no teu reino. Peça ao Senhor. Aí mesmo no seu lugar, você pode fazer a oração. Deus, o que é que eu poderia fazer que eu não estou fazendo? Não desvie o foco. Hoje no velório que eu pregava de manhã, eu fiz a seguinte pergunta: o que você tem feito das oportunidades que Deus tem te dado? E nesta noite, Deus está nos dando mais uma oportunidade de consertar o que precisa ser consertado na nossa vida. Amado Deus, para onde iremos nós se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Não permitas que eu tenha uma visão equivocada do teu reino. Tenha misericórdia de mim. Me perdoe quando erro, quando falho, quando tenho uma visão, ó Deus, carnal, uma visão terrena. Tenha misericórdia de mim. Me dê visão do reino do Senhor todos os dias, em todos os momentos da minha vida. Dê visão a essa igreja do reino do Senhor. Deus, e que nós cumpramos o teu propósito de abençoar vidas, de investir em vidas. Oh Deus, e que a tua igreja seja agente de cura, de transformação, de renovação, de restauração para a glória do teu nome. Nós te clamamos, nós te pedimos, cada um que aqui está, por aqueles que estão assistindo, que vão assistir no Facebook ou no YouTube. Deus, dá uma visão correta do teu reino para o louvor da tua glória, em nome de Cristo Jesus. Amém.